Então, esse script que eu fiz, ele é para corte a laser, prototipagem com corte a laser. E a ideia é, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui que tem várias chapas, tá vendo? E aí, tá vendo? Tem peças grandes, tem peças que são menores. E às vezes tem laser que a mesa, as peças pequenas podem se perder. Então a ideia do ponto de destaque é que eu consiga tirar essa chapa aqui com todos esses itens aqui, só que eles ficam meio que presos na chapa ainda quando eu tiro. Então eu não perco essas peças, e aí quando eu chego em casa eu só empurro e ele vai destacar, porque ele fica como se fossem umas mini pontes na linha. São falhas bem pequenininhas que não vão interferir então no corte total da peça, mas é o suficiente para deixar a peça presa na chapa. Então você consegue levar muito mais fácil para casa sem perder as peças. Então, vou mostrar como funciona o script. Eu vou copiar, então, desse arquivo para esse outro de base que eu fiz. Aí eu vou colocar aqui um 0. Então, a primeira coisa que eu faço, eu coloquei até um passo a passo aqui, é desagrupar. Porque quando tá agrupado, que nem tava aqui antes, mesmo se eu tentar mudar esse layer aqui, ele muda do grupo todo. E aí eu preciso que isso esteja bem setorizado. Então, as peças aqui, corte interno, são as partes do desenho que eu não quero fazer o ponto de destaque. Eu quero que fica na mesa da laser mesmo. Que são tipo esses encaixes aqui, ó. Que não são importantes. Eu não me importo de perder essas peças. Essas peças podem ficar na mesa mesmo. Porque elas são furos que eu vou colocar, né? Encaixar as minhas outras peças que estão aqui. Então, elas não precisam ficar na chapa. Elas podem ficar na mesa mesmo. Que vai ser, na verdade, até chato de ficar tirando na mão isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, ele veio com esses layers aqui de baixo. Então, eu vou vir aqui em Engraving, por exemplo, que seria a gravação desses números aqui. Vou vir aqui e selecionar os objetos desse layer. Aí eu venho aqui e mudo para gravação. Aí eu posso ir desligando esses layers que eu não vou usar agora. Aí eu tenho aqui o da chapa. Aí eu venho aqui, seleciono e mudo para outro layer ali de chapa meu. Aí desligo. Aí agora esse daqui, ó, que vai ser o corte interno. Aí seleciono. Corte interno. Aí eu desligo. Aí agora esse daqui que tá cut, eu vou colocar como corte. Essas linhas de corte são as que eu quero levar pro script para fazer o ponto de destaque. Então vou vir aqui, ó, já tava com ele aberto. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar todas as linhas aqui no meu script. Aí eu adicionei as linhas. Aí, curvas menores são o quê? Tô vendo que tem vários tamanhos aqui, né? As peças. Aí eu vou pegar uma peça e vou usar o tamanho dela de base, né? Do perímetro dela de base, para falar que esse é o tamanho da curva menor. Tudo que for menor do que esse perímetro dessa curva, eu vou considerar como curva menor, para eu poder fazer um outro fluxo de ponto de destaque. Então, eu vou considerar essa peça aqui. Aí, eu até coloquei aqui, ó, você vai no Rhino mesmo e usar esse comando aqui para você poder saber esse perímetro. Eu vou usar essa peça aqui de base. Aí ela tem um 283, então eu posso colocar... Tudo que for menor que 285 vai ser considerado peça menor, de curva menor. Aí agora eu vou ligar o script. Aí eu vou ligar... Aí eu espero um pouco. Aí, ó. Aqui, o que tá marcando esse X são os locais que vai ter os pontos de destaque. E aqui, para as curvas menores, eu tenho um fluxo, ó, que é o que? Isso aqui é distância em milímetros. Então, eu posso colocar mais ou menos distância. Se eu quero que fique com mais pontos, eu coloco menos distância. E se eu quero que fique com mais pontos, eu coloco maior distância. Ó, tá vendo? Eu vou colocar 25. E não tem problema a posição que vai sair, tá vendo? Isso daqui, por exemplo, não tem muito problema. Tipo, é tão pequena a falha que no final não vai fazer. E como cada desenho vai ter um perímetro diferente, é meio difícil de você falar pra sempre ficar numa quina, por exemplo. Então, esse daqui é pros menores, aí agora eu vou fazer dessas maiores aqui, ó. Aí, o fluxo de tudo... Então, tudo que é curva maior é o quê? Tudo que é maior que 285. Que o perímetro é maior, né? O comprimento da curva. Aí eu vou colocar aqui a distância de 50 milímetros, né? 5 centímetros de distância
entre os pontos de destaque. Aí eu vou esperar, ó, agora. Ele já alterou. E aí, tá vendo que ele faz de todas as curvas ao mesmo tempo. Então, isso que é muito prático. A distância da falha é a distância que vai ter esse cortezinho aqui, ó, que eu vou fazer no meu ponto de destaque. Eu geralmente uso 0.2, aí você pode testar, às vezes, no seu material também. Mas funciona... Conversei com várias pessoas que trabalham com corte a laser e ele geralmente falou que funciona com essa medida. Às vezes ele coloca até 0.1, depende do material. Aí vocês podem testar isso. Talvez um material mais fino você possa usar uma distância menor, material mais grosso uma maior, enfim. É bom sempre testar também. Mas 0.2 já usei e funcionou legal. Pra corte a laser com MDF, tipo de 3, de 6. Então aqui é a parte final. Então já tem as posições. Aí eu vou criar essas curvas, ó. Aí ela tá nesse layer aqui, ó, roxo. Roxo, rosa. Aí eu vou desligar. Aí quando eu desligo, eu já tenho, ó, só agora minhas curvas com esse... Aqui com essas pontezinhas, né? Com esses pontos de destaque. Aí geralmente quando eu acabo, eu mudo, eu ligo aqui o corte interno. E aí eu mudo tudo isso daqui pra corte, de novo. Porque geralmente na laser é a cor da linha que vai importar. Então, depois que eu já fiz o ponto de destaque, não tem problema esse interno ficar igual o ponto de destaque. Porque tá vendo? A curva já tem a falha. Então, não tem problema, tá tudo no mesmo layer. Você pode deixar, às vezes, com o corte interno, se você quer que a laser faz um fluxo primeiro. Tipo, eu quero que ela corte o corte interno primeiro. Aí você pode separar por cor, mas às vezes a laser é bem aleatória. Então, ela... As que eu trabalhei, pelo menos. Então, eu deixo tudo no mesmo. E aí eu exporto tudo isso daqui em DXF dessa forma. E aí eu não perco nenhuma peça do meu projeto, né? E consigo depois organizar de uma forma bem melhor. Porque... E mais rápido, né? Pra você tirar da laser também. Então, tudo isso é as vantagens do ponto de destaque. O pessoal que trabalha muito com corte a laser, assim, em série mesmo, com máquinas grandes, falam que isso do ponto de destaque é muito bom. E eles até que me deram essa dica pra... E a partir disso eu criei esse script. Então, é isso. Ele é bem simplesinho de usar.